Olá, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D. Então, vou começar a aula. Só antes, falar que essa semana nós vamos falar de câmeras e da função plenóptica. Então, na semana passada nós falamos da geometria para computação gráfica, tanto do ponto de vista de síntese quanto de análise. E essa parte de análise é a parte da geometria de visão computacional e, por conseguinte, a geometria ligada com câmeras. Então, essa semana, na aula de hoje, eu vou falar exatamente de câmeras, assim, tanto o modelo matemático de câmeras que a gente viu lá, mas agora levando isso para câmeras reais. E aí depois eu vou falar na próxima aula de como a gente pega imagens capturadas por câmeras e cria coleções de imagens, que isso aí vai levar a gente a pensar em bancos de dados de imagens, e vai ter uma relação com os modelos que depois a gente vai usar para a aprendizagem de máquina e extrapolar isso para as cenas 3D. Então, eu vou começar aqui com a apresentação. Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre a informação visual que existe numa cena 3D no mundo, e sobre como a gente captura essa informação visual na forma de uma imagem através de câmeras. Então, essencialmente, o que a gente vai discutir na aula de hoje são os conceitos matemáticos por trás dessa informação visual que existe no mundo físico, numa cena 3D, como a gente pode representar isso, e, finalmente, como a gente pode, a partir de dispositivos que têm sensores, dispositivos de aquisição de imagem, a gente vai capturar essa informação visual, estruturar essa informação visual, e aí eu vou analisar um pouco quais são as formas de fazer isso. Vou falar de câmeras, de ótica, e de vários tipos de sistemas de captura de imagens que vão levar, como eu falei, a gente poder criar coleções de imagem a partir de dados capturados. É importante notar que esses dispositivos de captura eles já podem estruturar não só os dados de uma imagem, mas de várias imagens que vai gerar uma coleção de imagens. Por exemplo, um vídeo é um caso particular de uma coleção de imagens que são capturadas ao longo do tempo. Então, é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, eu queria começar falando da função plenóptica. Então, a função plenóptica é exatamente o conceito matemático que a gente precisa, porque a gente quer descrever a informação visual que existe numa cena 3D. E exatamente a função plenóptica é essa abstração matemática, uma descrição completa da informação visual num ambiente 3D. Então, é uma função, essa função P, que para cada ponto do espaço x, y, z, e para todas as direções que chegam nesse ponto, ela vai registrar qual é a radiância que está passando por esse ponto nessa direção. E isso varia com o tempo. Essa função varia com o tempo para pegar imagens dinâmicas. A cena tem uma dinâmica. Então, essencialmente, a função plenóptica é como se fosse uma imagem holográfica, o modelo matemático de uma imagem holográfica. E a gente diz que assim, o espaço de fase é o domínio dessa função. Então, o espaço de fase da função plenóptica é de dimensão 6, porque são pontos no espaço euclidiano, o R3, depois direções na esfera unitária, o F2, e o tempo. Então, a dimensão do domínio dessa função, do espaço de fase, é 6, e o contradomínio, na verdade, é um espaço de distribuições espectrais, de radiância. Então, é um espaço de dimensão infinita, que a gente vai discretizar de maneira apropriada. Então, de uma certa maneira, quer dizer, a função plenóptica
é um conceito muito simples, né, e intuitivo, né? Por outro lado, como modelo matemático, né, é um modelo que é difícil de trabalhar, né, porque é uma função contínua, né, que tem uma dimensionalidade muito alta, né, e apesar dela descrever toda a informação visual de uma cena 3D, né, nota que aqui a gente não tem nenhuma geometria explícita, né? O que a gente tem são essencialmente raios, né? Quer dizer, a informação que passa numa certa direção, ela está andando ao longo de um raio, né? Então, só que isso está tudo implícito nessa função, né? E isso é a base de tudo que a gente vai fazer em visão computacional, né? Esse conceito matemático foi desenvolvido há mais de 30 anos pelo pessoal de física e de visão computacional e, mais recentemente, começou a ser usado tanto em computação gráfica quanto em visão computacional e depois, agora, está sendo muito usado, né, para aprendizagem de máquina, né? Então, mais para o final do curso, eu falei na semana passada, né, o Alisson vai dar uma aula sobre redes neurais, né, para campos de radiância, né? Um trabalho que chama NeRF, né? Neural Radiance Fields, né? Que essencialmente é você aprender essa imagem a partir a função plenóptica, né? A partir de imagens, né? Bom, então, como eu falei, né, a função plenóptica ela é intuitivamente simples, né, mas difícil de trabalhar na prática matematicamente, né? Então, para a gente poder realmente trabalhar com ela, o que a gente vai fazer, a gente vai construir um campo de iluminação, um light field. Então, o que é o light field? O light field é um recorte dessa função plenóptica. Ou seja, o light field é uma amostragem estruturada de P, da função plenóptica. E dependendo de como a gente faz essa estrutura, né, a gente vai ter vários tipos de dispositivos para capturar o campo de iluminação, né, e a estrutura dele, a construção deles vão determinar a dimensão desse campo de iluminação. Então, ele pode ser de dimensão 2, dimensão 3 ou dimensão 4. E a gente vai ver que, na verdade, cada campo de iluminação desses, com essas dimensionalidades, estão associados com dispositivos de captura que a gente conhece, né, e usa, né? Então, começando, né, vamos pegar os campos de iluminação de dimensão 2, né? Então, por que a dimensão 2? Porque a gente imagina a função plenóptica e pega um ponto no espaço, um ponto x, y, z fixo, né, e limita, né, as direções que são incidentes nesse ponto do espaço para um conjunto de direções, né? Então, tem um campo de visão, né, limitado aqui. Então, a gente vai capturar todos os raios que chegam nesse ponto dentro desse campo de visão, né, o field of view, né? Então, se for abstrair, isso, na verdade, é o modelo da câmera de furo que eu falei na aula passada, né? E é o modelo que está associado com uma câmera comum. Mas é importante interpretar esse modelo, na verdade, não como uma imagem que cada ponto é um pixel. Na verdade, é uma imagem que cada ponto dessa imagem está representando um raio, e que se a gente calibrar essa câmera, como a gente viu na aula passada, a gente conhece esses raios, né? Então, quando a gente fala de um campo de iluminação, né, a gente está pensando num espaço de raios, né? Então, o mais simples é exatamente a câmera comum, ou com o modelo da câmera de furo. Depois nós temos também um campo de iluminação de dimensão 2, que ele é completo, que é a câmera omnidirecional. Quer dizer, qual é a diferença? A câmera omnidirecional ela captura os raios incidentes nesse ponto vindos de todas as direções, né? Então, você pode imaginar aqui que você tem a parametrização completa daquele ponto, né? O x, y, z fixo, né? Mas, por outro lado, aqui você tem, né, esses ângulos θ e φ variando, né, para todos os pontos da esfera, né? Então, você captura, né, essencialmente todos os raios incidentes nesse ponto, vindo de todas as direções. E, de maneira muito conveniente, você pode representar isso como uma imagem, a chamada imagem equirretangular.
aqui é uma parametrização da esfera, quer dizer, a gente associa, né, os ângulos a coordenadas nessa imagem. Então, na direção horizontal, nós temos ângulos variando aqui do θ, né, que vai de 0 a 360, né, e aqui na direção vertical, nós temos os ângulos que vão de um polo ao outro. Então, vai de menos 90 a mais 90. Então, tem 180 graus aqui, né? E aí, com isso, a gente representa todos esses raios, né? Mas nota que, como a gente está planarizando, né, a esfera, fazendo uma parametrização da esfera, né, tem uma distorção, né? Em particular, esses pontos, o polo norte e o polo sul, eles estão associados com os pixels da parte superior e da parte inferior. Quer dizer, todos os raios, né, que passam pelo polo norte, vão ser mapeados nessa reta, né, na parte superior da parametrização, e do polo sul, nessa outra reta, a parte inferior. Mas isso não é problema nenhum, a gente tem uma imagem, a gente sabe para cada posição qual é o raio correspondente e é muito fácil de trabalhar com isso. Obviamente, quer dizer, a imagem aqui retangular vai ser discretizada, né, com pixels, do mesmo jeito que uma imagem comum, né? Bem, agora a gente tem os campos de iluminação 3D, né? Então, os campos de iluminação 3D, na verdade, por que é 3D? Porque a gente continua mantendo, né, a variação de ângulo, que é de dimensão 2, né? Só que a gente vai distribuir essas variações de ângulo a partir de pontos, né, que estão dispostos ao longo de uma curva. Então, nesse caso aqui, é um dispositivo para você criar panoramas estéreo, né, estereoscópicas. Então, o que acontece? Você põe várias câmeras ao longo de um círculo, né? Essas câmeras vão capturar raios, né, e todas as direções do campo de visão de cada câmera, né? E esses raios são suficientes para você reconstruir uma panorama estereoscópica 360 graus, porque você calcula os raios que viriam, né, da cena e chegaria num dos olhos de uma pessoa e no outro olho, e você vai calculando isso, e a pessoa pode rotacionar a cabeça, né? E daí você constrói as panoramas estereoscópicas, e exemplos de câmeras desse tipo para criar panoramas estereoscópicas é a Google Jump e a Facebook 360 Surround, né? Inclusive, a Google Jump, eles têm, né, um modelo, né, na internet para você construir aquele, né, um do-it-yourself, né, que tem como você monta esse dispositivo, né, tem, né, os arquivos para você fazer uma impressão 3D da base das câmeras, tem os tipos de câmera que você pode colocar, né? Obviamente, depois que você captura, você tem que pegar essas imagens e estruturar um campo de iluminação, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente aqui na aula, né? Então, continuando, nós temos, finalmente, os campos de iluminação completos, né? Que é o chamado Full Light Field Camera, né? Então, essas câmeras têm dimensão 4, por quê? Porque a gente continua com as imagens de uma câmera que tem raios em todas as direções, né, do campo de visão, mas a gente pega uma superfície, né, que pode ser, por exemplo, né, um retângulo, e coloca câmeras dispostas, né, nesse retângulo. Isso aqui é uma superfície bidimensional, né? Então você tem dimensão 2 e os ângulos de dimensão 2. Então dá, né, um campo de iluminação de dimensão 4, né? Então você tem aqui um exemplo desse tipo de campo de iluminação, são as câmeras da Lytro, né? Lytro tem vários modelos de câmera, né? A gente vai falar um pouco mais disso, né, na aula hoje, né? Mas, por exemplo, o modelo que eles têm é exatamente isso que eu falei, é um plano assim, né, que você coloca uma porção de câmeras e daí você tem esse tipo de campo de iluminação que eu estou representando aqui. Um outro modelo que é interessante é você tem uma esfera e coloca as câmeras na superfície da esfera, né? E aí você vai ter um outro tipo de campo de iluminação. Então, nota que para essas câmeras que têm dimensão diferente de 2, né, aquela primeira que eu mostrei,
né? Já a câmera mais simples, que é essa câmera baseada em point sampling, né? Você tem a variação da pinhole e da omnidirecional, né? E quando você passa para a câmera de dimensão 3 ou dimensão 4, né, o light field e o full light field estéreo panorama, né, quer dizer, você tem mais opções, né? Então aqui eu falei, você pode colocar as câmeras dispostas ao longo de uma curva, né, um círculo, mas poderia ser uma outra curva qualquer, poderia ser um segmento de reta, né, qualquer coisa desse tipo. Mas dependendo de como você constrói essa câmera, ela vai capturar um tipo de light field diferente, né? E, obviamente, ainda tem uma outra hipótese, né, para esse full light field aqui, que é uma captura não estruturada. Quer dizer, você poderia ter câmeras em posições arbitrárias, né, desde que você conheça a posição da câmera, né, e a calibração, você tem como construir, né, o light field, né? Mas o ponto é que essas câmeras elas estão selecionando os raios que são capturados. Então, por isso que eu falei que é um recorte da função plenóptica, né? Dependendo de como você captura, você vai ter informação de um certo volume, uma certa região da cena 3D, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente na aula. Outra coisa interessante é que, para esses campos de iluminação completos, né, de dimensão 4, tem uma parametrização muito interessante, que é a chamada parametrização em 2 planos. Porque você pode, por exemplo, tanto no caso da esfera, quanto nesse caso de ter um retângulo, né, quando você põe várias câmeras, você tem uma superfície, né, que é de dimensão 2, né, e os raios, que tem dimensão 2 para cada câmera, né? Então, você pode pegar esse espaço de parâmetros aqui, que tem dimensão 4, e fatorar, dividir ele em 2, né? Um correspondente à posição que foi capturado, né, cada conjunto de raios, né, que em inglês normalmente eles chamam de um pencil, né, um feixe de raios, né? Por outro lado, você tem a variação dos raios dentro daquele feixe. Então, essa parametrização em 2 planos, essencialmente, é como se fosse uma imagem estendida, né? A imagem, você tem, né, eu mostrei aqui, né, quer dizer, você está associando, né, para cada ponto da imagem um raio, né, que pode ser, né, nesse espaço que é limitado pelo campo de visão, como pode ser um raio na superfície da esfera dado por essa parametrização, né? Você poderia estender isso, né, nesse caso, para a panorama estéreo, né, fazer uma amostragem de um campo de iluminação 3D, para uma coisa que fosse, né, botar uma dimensão a mais. Então, é como se tivesse cada câmera aqui, né, e essa curva, né, seria uma dimensão Z. Então, você teria o V e uma dimensão aqui W, e você teria os raios aqui variando nessa direção, né? Agora, quando você tem o espaço de dimensão 4, né, você tem que montar essa função do campo de iluminação, né? Então, o domínio é de dimensão 4, e um jeito interessante de pensar isso, a gente vai ver isso mais para frente na aula, né, é pensar essa parametrização em 2 planos. Você fatora, né, entre UV e ST. Então, você imagina todos os raios, né, que saem desse ponto e chegam nesse plano aqui, né? E isso está variando ponto a ponto, né? Então, com isso, você tem um jeito de explorar a estrutura, né, tanto dessa captura, mas conseguir fazer uma série de computações de uma maneira ordenada, né? Então, essa parametrização é muito usada, né? Eu vou voltar a falar dela mais para o final da aula. Então, agora eu queria passar para uma segunda parte, que é exatamente falar das câmeras e das lentes, né, que são os sistemas ópticos que vão estar associados com essas câmeras para calcular, né, e capturar esses raios, né,
nos vários tipos de dispositivos que vão capturar campos de iluminação, né? Então, começando aqui, né, eu queria dar um resumo do que a gente vai ver, né, nessa parte de câmeras. Primeiro, eu vou motivar a necessidade da gente colocar ótica geométrica, né, falar de lentes, né? E aí eu vou pegar aquele modelo que a gente viu, que é o modelo matemático de uma câmera de furo, que, em princípio, não tem, né, uma ótica física associada, né, só um furo, mas eu vou associar isso com ótica geométrica e mostrar que esse modelo ele tem uma correspondência em sistemas óticos simples, né, que são as lentes delgadas, né, e essas lentes delgadas, elas, na verdade, são um modelo físico bom para os sistemas óticos de lentes que são usadas de verdade nas câmeras, né? As teleobjetivas e outros tipos de lentes, né, que são usadas para fotografia e cinema e em outros tipos de câmeras, né? Então, eu vou falar desses pontos e aí a gente vai assim, ver como isso tem a ver com capturar os raios, né? Porque aí a gente tem um ingrediente a mais que é uma coisa física concreta, que é importante, né, para você construir esses dispositivos, né? Então, a primeira coisa é exatamente qual é a motivação, né? Se a gente está interessado só em capturar a informação visual, né, raios, né, quer dizer, essencialmente a gente está querendo capturar a radiância que vem de direções, todas as direções, né? O problema é que a gente precisa identificar, né, qual é a radiância que vem de cada direção, né? E se a gente tiver um sensor, né, que não tem nenhuma ótica, né, o que acontece é que esse sensor ele vai integrar todas as possíveis informações que vêm das direções incidentes, né? Vai estar tudo misturado, você não tem como separar, né? Então, esse exemplo aqui, quer dizer, você tem um ponto aqui, os raios aqui que saem desse ponto chegam em vários pontos aqui desse plano aqui que teria um sensor, mas você não sabe qual é o raio que veio da onde, porque você não tem como direcionar isso, né? Então, você tem que ter um jeito de estruturar a captura desses raios. E, para isso, a gente vai, na verdade, recorrer ao modelo da câmera de furo e depois, para implementar isso na prática, a gente vai ver que a gente precisa de um sistema óptico, né, de uma lente. Então, como eu falei, né, a maneira de você ser seletivo e saber qual raio vem da onde é você usar o modelo da câmera de furo, porque se você tem, né, aquela câmera de furo, né, que a gente viu na aula passada, e aí a luz só entra por um único ponto aqui, quer dizer, então, o raio que chega aqui, ele tem que passar por esse ponto. E se esse furo ele é infinitesimal, só um raio vai passar por aqui, e é o raio que vem na cena e vai se estendendo infinitamente. E ele vai dar informação da primeira superfície aqui, que encontra o raio e vai refletir a luz nessa direção, né? Então, essa geometria foi a geometria que a gente viu na aula passada, né? E, essencialmente, é a geometria da ótica geométrica, né? Mas aí a gente não tem um sistema óptico físico, né, com uma lente, né? A gente vai ver isso depois, né? O problema todo que a gente vai precisar colocar lente aí é porque eu falei, você tem um furo infinitesimal, mas o furo infinitesimal, na prática, você não consegue fazer, né? O conceito, né, de infinitesimal é uma abstração matemática, né? Quando você tem uma caixa de sapato ou qualquer outra receptáculo ali todo fechado e faz um furinho, esse furinho vai ter uma certa dimensão. E a dimensão desse furo vai ter um efeito muito grande na imagem e na seletividade desses raios. É isso que a gente vai explorar agora, né? Então, qual é o efeito? Imagina que você tem um furinho bem pequenininho, né? Então, com esse furinho bem pequenininho, eu tenho uma imagem aqui que ela está com uma definição muito boa. Por quê?
porque cada ponto aqui está recebendo informação de um único ponto na cena. Então, ela tem uma definição muito boa. Se eu pegar e aumentar o tamanho desse furo, né, na verdade, em vez de passar um único raio, né, vão passar vários raios. Quer dizer, obviamente, quer dizer, quando eu falei que é um furinho bem pequeno, vão passar alguns raios, mas são direções assim muito próximas que vai permitir que cada ponto aqui esteja bem definido. Quando se aumenta, você vai ter raios que vão vir de um ângulo maior aqui, e aí eles vão pegar mais informação na cena e vão criar um borramento, né? E isso é uma coisa que a gente não quer, a gente quer ser bem seletivo, né? Então, o ideal seria você ter o menor furo possível. Mas aí a física vai dizer para a gente que isso também não é bom, porque tem o fenômeno físico da difração, né? A gente aqui não falou, né, do modelo matemático, né, de iluminação, né, associado com a luz e distribuições espectrais e coisas assim, né? Mas essencialmente, né, a energia luminosa, né, a luz, ela tem um modelo que é o modelo corpuscular e ondulatório, né? Então, esse modelo ondulatório, o que acontece é que, essencialmente, você pode imaginar que a luz, pelo modelo corpuscular, ela é feita de pequenas partículas, que são os fótons, e a quantidade de fótons vai estar associado com a energia, né, da radiância, né, quantidade de luz que tem ali. Só que a luz ela tem uma informação espectral, né? Se você for pegar, né, a luz com cores puras, né, essencialmente são as cores do arco-íris, né? É como se você tivesse os fótons, eles assim, eles se propagam no ambiente, mas eles não se propagam assim em linha reta, eles se propagam numa direção, mas oscilando. Então, cada fóton oscila com uma certa frequência. E a frequência com que o fóton oscila está associado com a cor pura daquela informação de radiância. E aí, exatamente, o fato que os fótons estão vibrando, né, vai dar exatamente essa natureza ondulatória da luz, né? Porque se você tem uma partícula que está se movendo nessa direção, mas está andando para cima e para baixo, à medida que ela está movendo, ela vai formar uma onda, né? Então, isso aí é a natureza ondulatória da luz, né? E por causa da natureza ondulatória da luz, você tem o fenômeno da difração, né? Então, o que é o fenômeno da difração? Para a gente entender aqui, eu vou usar a difração com ondas, mas são ondas aquáticas, de água, né? Porque fica mais fácil de ver. Então, você imagina aqui uma onda, né, uma frente de onda que está se propagando nessa direção em linha reta, né? Então, essa onda aqui ela está fazendo assim, né? Mas tudo paralelo aqui, né? Seria uma coisa assim, né? Aí você imagina o seguinte, que essa onda tem uma barreira aqui, né? E tem um pequeno, uma passagem aqui, um furo, né, desse tamanho. Então, o que acontece? A onda vai propagando nessa direção, né, mas só está passando por aqui. Mas como ela é ondulatória, ela vai criando esse efeito aqui, né? Então, o que era paralelo aqui vai ficando curvo, né? E isso é o fenômeno da difração, né? E o que acontece é que, se eu aumentar esse buraco aqui, esse espaço, né, o que vai passar aqui vai ficar mais reto, né? Ele vai curvar um pouquinho, mas vai ficar mais reto. Mas na medida que eu diminuo esse espaço, né, pego e vou fechando aqui, deixo só um pedacinho, aí o que acontece é que eu vou ter um fenômeno de difração muito maior, mais acentuado. Então, quanto menor esse buraquinho, eu vou ter mais difração. E nota que essa difração ela vai mudar a direção dos raios e vai ter um espalhamento que vai atrapalhar a gente. Então, qual é o efeito disso? O efeito é que se eu tenho... Aqui tem 3 imagens, né? Essa primeira imagem,
eu tenho um buraco, né, o pinhole, muito grande. Então, nota que tem um borramento muito grande aqui. Isso aqui é a imagem do filamento de uma lâmpada incandescente. Então, assim, isso aqui seria o filamento da lâmpada que está superaquecido e está emitindo uma radiância, né, com muita energia, né, exatamente nesses pontos onde ele está aquecido, né? Então, a melhor imagem seria essa aqui, que a gente consegue ver o filamento, né? Aqui tem um borramento muito grande, né, porque os raios o buraco é grande, então os raios vêm de toda direção, então essa parte aqui, né, fica toda borrada, essa parte aqui fica toda borrada, e aqui você tem um borramento duplo e você fica com essas transparências aqui, né, por causa do tamanho do buraco. Mas essa imagem C, na realidade, é um buraco bem menor do que esse daqui, né? Então é como se você tivesse assim, aqui um buraco bem grande, aqui um buraco médio e aqui um buraco bem pequenininho, né? Mas nota que esse buraco bem pequenininho, né, eu estou tendo um borramento aqui, né, ao longo, né, dessa coisa. Você não consegue aqui, nesse pedaço aqui, identificar o filamento dando a volta, né? E isso por quê? Exatamente por causa daquele efeito que os raios, quando passam pelo buraco que é muito pequeno, eles vão divergir, né, e causar um borramento também por causa da difração. Então, esse limite aqui, quando passa daqui para cá, é chamado do limite da difração, né? Então, a gente não pode ter um buraco tão pequeno quanto fisicamente seja possível, porque mesmo que a gente consiga fazer um furinho muito pequenininho, ele também vai fazer com que a gente perca a definição na imagem, na seletividade dos raios. Então, essencialmente é isso, quer dizer, quanto menor esse buraco, eu tinha desenhado lá, exatamente maior a difração e exatamente a gente vai perder a definição e a seletividade. Quanto maior, né, você vai ter menos difração e esse efeito pode ser negligível, né? Mas aí tem o limite de quando você aumenta mais, você perde a seletividade e aí também você começa a ter borramento, né? Então, tem um tamanho ótimo do furo, né, para você não ter nem o efeito de borramento, né, por causa do tamanho do furo, e nem ter os efeitos de borramento por causa da difração, né? Então, você tem esse sweet spot, né, um ponto que seria exatamente correspondente a essa imagem aqui, né? Então, a gente pode pensar, pô, então vamos fazer uma câmera que chegue nesse ponto, né? Mas aí tem um problema, né? Qual é o problema, né? O problema é o seguinte, se eu pegar esse furo ideal, ele é muito pequeno e vai passar pouca luz, né? E se eu diminuir mais ainda, ele, além disso, vai borrar, né? Então, eu não tenho muita saída. Qual é a saída? Exatamente é o que falei, você tem a necessidade de usar ótica de verdade, né? Quer dizer, usar uma lente, né? Porque se a gente tinha, né, a difração, né, a gente vai combater a difração com a refração, porque uma lente, né, ela tem um outro fenômeno físico, né, que é o fenômeno de refração. E aí isso vai resolver o nosso problema, a gente vai ver agora como é que isso funciona, né? Quer dizer, essencialmente é o seguinte, quer dizer, se eu tenho a minha câmera de furo, né, e tenho uma câmera que tem uma lente, no caso aqui é uma lente delgada, né, aqui eu tenho duas imagens que foram produzidas cada uma com uma câmera dessas. Isso foi feito de verdade, porque isso aqui é um livro de fotografia que eles fizeram esses experimentos, tá? Só que essa primeira imagem, né, ela foi feita com um furo muito pequenininho, uma abertura que é 1/182, né, relacionado com a distância focal, que eu vou falar depois. Então, é f/182, é um furinho muito pequenininho. Como por esse furinho passa pouca luz, o sensor que estava aqui nesse plano teve que capturar os raios
de luz, né, por 6 segundos para conseguir produzir essa imagem, para capturar a luz, né? Demorou 6 segundos para capturar a luz. Já essa aqui é uma abertura muito maior, é 1/16, né? Quer dizer, é como se fosse mais de 10 vezes maior o tamanho do buraco, né? Só que a gente estava usando uma lente que é uma lente, o modelo seria uma lente delgada, né? E aí, com isso, para capturar essa imagem com a mesma intensidade de radiância dessa aqui, né, e com uma definição correspondente, né, precisou só de 1/100º de segundo para capturar essa imagem, né? Então, nota que isso aí tem implicações práticas muito importantes, porque, por exemplo, se eu fiz uma exposição tão longa quanto 6 segundos, se tem alguma coisa se mexendo na cena, também vai ficar borrado, né? Mas se eu faço uma exposição que é de 1/100 de segundo, né, 1/100º de segundo, é muito rápido, e eu vou capturar os movimentos ali, né? Uma coisa que está em movimento, ela vai aparecer parada e vai aparecer com uma boa definição, né? Então, quando você usa uma lente, você tem a vantagem de capturar mais luz, né? E, obviamente, você tem todo o espaço para controlar a quantidade de luz, o tempo de exposição, dependendo do tipo de câmera que você tem, né? Mas tem um problema, né? A gente tem aí, né, a refração, né? E por causa da refração, essa imagem aqui está bem definida porque a lente foi calibrada da maneira certa. E essa calibração significa colocar a imagem em foco. Então, a gente agora vai ver o modelo de uma câmera considerando, né, um sistema óptico que tem a distância focal da ótica de uma lente que é uma lente delgada, né? Então, essencialmente, o que a gente precisa para ter essa imagem em foco é fazer um alinhamento, né, de maneira que os raios que são desviados pela refração vão chegar no lugar certo, né? Só que a gente vai ver também, na sequência, que esse alinhamento ele consegue colocar de maneira muito bem definida um único plano. Então, eu consigo alinhar de maneira que todos os pontos desse plano, né, vão convergir de maneira perfeita, né, para o plano do sensor, né? E aqui eu já estou adiantando um pouco como isso funciona, quer dizer, que tem essencialmente 2 tipos de raio, né, no modelo da lente delgada, né? Tem os raios que passam pelo centro óptico da lente, né? E tem os raios que passam pelos outros lugares, né? E esses raios, vocês estão vendo que esse raio aqui vai assim e esse raio aqui vai convergir, né? Então, todos os raios que passam por um lugar que é fora da lente, eles vão correr do centro, né? Eles têm um certo desvio e vão convergir para a direção do raio que está passando, né, pelo centro da lente. Então, assim, essencialmente a gente tem o modelo da câmera de furo, mas raios que entram dentro de uma abertura muito maior, né? Então, vamos ver como é que é a ótica geométrica de uma lente delgada, né? Então, essencialmente, como eu falei, você tem uma câmera de furo, tem o furo aqui, né? Tem o plano do sensor, né, do filme, e a gente está colocando esse sensor aqui exatamente numa certa distância, que é chamada distância focal, né? E a gente quer capturar essa cena, né, de uma maneira assim que as coisas todas vão estar com boa definição e boa seletividade desses raios. Então, essencialmente, aquela regra que eu falei é que a lente delgada, a ótica da lente delgada, a gente pode classificar os raios em 2 tipos, né? Os raios que passam pelo centro óptico da lente, que essencialmente ele dá uma transformação projetiva perspectiva do mesmo jeito que o modelo matemático da câmera pinhole, né? Os outros raios, quer dizer, na realidade, tem uma regra, né, que você diz que raios que vêm paralelo, né, eles vão convergir para
um ponto que está exatamente na chamada distância focal, né? Então, se imaginar que você tem um objeto que está muito longe, qualquer objeto que está muito longe, eles vão estar perfeitamente definidos aqui, porque corresponde a raios paralelos, né? E aí, no caso geral, a gente vai explorar essas duas categorias de raios para poder mexer com o foco e colocar o foco em planos aonde a gente quer pegar a informação, né? De maneira assim, precisa, né? Então, como é que a gente faz isso? Né? O que a gente vai fazer é olhar qual é a distância, né, do objeto que a gente quer capturar para a lente, né? E aí, a gente seguindo aquela regra, né, a gente imagina o seguinte, quer dizer, eu tenho um ponto aqui que vai passar pelo centro óptico, ele vai para esse plano, né? E aí eu posso imaginar um raio, né, que vem aqui, né, paralelo, né, e ele vai convergir aqui para a distância focal. Então eu quero que esses dois raios, né, esse raio que veio paralelo e esse raio que passou pelo centro, que eles correspondam exatamente a esse ponto aqui, nessa distância aqui do objeto que a gente quer capturar, né? E aí, com isso, a gente vai mover, né, o foco, né, a distância focal, de maneira a selecionar qual é a distância. Então, se a gente move essa distância focal, essencialmente mexendo na lente aqui, né, porque o sensor ele fica fixo, né, mas a lente ela pode mexer. E aí, ela mexendo, ela vai mexer nessa distância focal, e aí, com isso, a gente pode selecionar, né, planos diferentes aqui na cena que vão estar perfeitamente em foco, né? Então, esse é exatamente o mecanismo que você faz, né, com as câmeras, né? Agora, vocês podem me perguntar, eu acho que a maioria de vocês está acostumada a usar câmera de celular, né? E a câmera de celular não tem nenhum mecanismo que você vai mexer ali para mexer no foco, né? Mas quem usa uma câmera comum, né? A câmera comum ela tem um ajuste para você mexer no foco, né? Então, qual é a diferença? É que a câmera de celular ela tem uma lentezinha, mas a abertura é tão pequena, né, que não é necessário você fazer essa mudança, porque tem uma questão que é chamada de profundidade de campo, que eu não vou falar aqui na aula, né, que dependendo do tamanho da lente e da abertura, né, você tem uma profundidade de campo maior ou menor. Quer dizer, o ponto que eu falei assim, você consegue precisamente colocar um plano totalmente em foco no sensor. Mas dependendo do tamanho da abertura, né, você tem uma faixa aqui que também vai ficar com um foco bom, né? O foco preciso é aqui no meio, mas você tem um plano antes e um plano depois, que tudo que está nessa faixa fica em foco, né? É um foco razoável. E isso é chamado de profundidade de campo, né? E para uma câmera de celular, né, a lente é tão pequenininha que essa profundidade de campo é muito grande, porque a profundidade de campo é inversamente proporcional ao tamanho da abertura da lente, né? Isso é uma coisa que os fotógrafos usam para poder colocar coisas em foco e fora de foco. A gente vai ver que dá para fazer esse tipo de brincadeira também com campos de iluminação completos, né? Simular esse efeito da câmera, né? Vou mostrar isso mais para o final da aula. Mas o fato é que você tem esse controle e para capturar seletivamente os raios, você vai usar isso, né? E você quer colocar as coisas em foco, né? Obviamente tem aquela questão, né? Quanto menor, né, o tamanho da abertura, né? Mesmo colocando uma lente, menos luz vai entrar, né? Mas assim, se você tiver um sensor que é sensível o suficiente, você consegue assim, exposições curtas, né? Então, isso aí é a ótica geométrica das lentes, né? E só terminando aqui essa parte, essa questão do foco, como eu falei, quer dizer, depende da distância dos objetos, né? Então, como eu falei no começo da explicação,
Se tiver um objeto que está muito longe, né, esse objeto, na realidade, corresponde a raios que vêm paralelos, né? E daí você, na realidade, tem, né, assim, uma posição, né, que seria colocar o foco no infinito, que é exatamente colocar assim, pontos que vêm de muito longe vão estar em foco aqui, né? Então, na hora que você mexe com a distância da lente aqui para focar, você vai focar do infinito até coisas que estão muito próximas, né? Isso seria o recíproco da lógica que eu falei antes, né? Que você aproxima ou afasta, né, essa distância aqui do plano que você quer, né? Dependendo da distância do objeto, né? Bom, então, continuando aqui, quer dizer, você tem, né, que se você tem raios que vêm do infinito, né, então você vai ter, eles vão convergir para esse plano do filme, né, que seria o foco no infinito, né, e essa reciprocidade, né, de raios que vêm de um objeto que está numa posição que é a mesma da distância focal, eles vão corresponder a raios que vão sair paralelos aqui, né? Então, nota que tem uma distância mínima aqui que você consegue focar. Se você aproximar o objeto muito, você não vai conseguir fazer um foco bom, porque é uma questão física aí de como a refração funciona, né? Obviamente, os sistemas de lentes, né, na verdade, é um sistema óptico das objetivas de câmeras que não é uma única lente delgada, né? Na verdade, é um conjunto óptico que aproxima esse comportamento da lente delgada, e aí você tem outros controles, né? E você consegue, né, que esses limites que eu falei sejam estendidos, né, do objeto mais próximo, né? Então, você tem, por exemplo, macrofotografia, né, onde você consegue colocar o foco muito próximo, né? Mas isso é uma coisa que não é relevante para a discussão que a gente está tendo nessa aula, mas só para vocês saberem que existe isso, né? De todo modo, quer dizer, é possível você modelar completamente um sistema óptico real com todos esses parâmetros que vão além, né, dos parâmetros básicos do modelo de uma lente delgada que corresponde à câmera de furo, né? Então, agora eu queria passar para falar, na verdade, da relação de câmeras com campos de iluminação, né? E como é que a gente usa, né, tudo isso que a gente viu para capturar campos de iluminação de maneiras diferentes, né? Então, essencialmente, o que eu vou fazer? Eu vou começar, na realidade, falando dos campos de iluminação completos, né? Os campos de iluminação de dimensão 4. E aí depois eu vou falar de dois casos importantes, né, que são os campos de iluminação unidirecionais, que eu mencionei logo no começo da aula, e vou falar de como você coloca geometria nisso, que é capturar informação RGBD, que isso, na realidade, assim, a gente falou um pouco disso no começo do curso, né, mas no começo dessa aula eu falei que, a rigor, o campo de iluminação, né, ele não tem geometria, né, é uma estruturação de um espaço de raios, né? Mas a gente vai ver que se a gente usar essa informação junto com a informação, né, de calibração de câmera e de visão computacional, a gente consegue inferir a geometria. Então, essencialmente, eu vou falar de como você cria câmeras para capturar não só uma imagem comum, mas um campo de iluminação, no caso aqui, um campo de iluminação completo de dimensão 4, e como é que a gente representa isso, né? Então, exatamente, a ideia é você explorar essa questão do foco, né, e do desfoque numa câmera comum, né? Porque você pode imaginar aquilo que eu falei, quer dizer, cada ponto, né, que corresponde a um pixel, né, e que está associado com um sensor, né, ele vai ser a integral de raios de luz que vem da abertura, né? Quer dizer, então você pode imaginar aqui que você tem, né, isso aqui seria um sensor físico, uma célula fotoelétrica, né? Então todos os raios que chegam aqui, né, vão ser integrados e gerar um único valor, que seria o valor de radiância
correspondente a esse pixel, né? Então, é baseado nisso que a gente quer fazer, na verdade, né? É, de uma certa maneira, usar todo o conhecimento que a gente tem da câmera e do sistema óptico para capturar os raios, né, de uma maneira seletiva, né? E para isso a gente vai usar esses conceitos que a gente falou de foco, etc. Né? Então, eu falei, né, de um modelo de câmera light, de dispositivo light field, que você podia, por exemplo, pegar um retângulo aqui, colocar várias câmeras, né, em retângulo e capturar os raios para essa câmera, e daí você chegaria naquela parametrização, né, em 2 planos, né, o VST. Né? Só que para você construir essa câmera, eu até vou mostrar depois mais na frente na aula, né, é possível fazer isso, a Leica tem uma câmera desse tipo, mas é um negócio muito grande. Né? E se você usar lentes, né, você pode usar uma câmera pequena, né, explorando exatamente a refração. Né? E isso, na verdade, foi um trabalho que, na verdade, conceitualmente, né, foi pensado já no começo do século passado, né, e depois foi feito um protótipo, né, no MIT, né, em 1992, e em 2006, né, um pesquisador do laboratório de Stanford, né, desenvolveu um equipamento que, na realidade, foi o embrião daquela empresa que eu falei, que é a Lytro. Né? Isso aí foi a tese de doutorado dele. Né? Então, qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte: você tem, na verdade, 2 sistemas ópticos. O sistema óptico principal, que é uma lente comum, que está na frente da câmera, e você tem, na frente do sensor, um sistema de microlentes. Né? Então, isso aqui, na verdade, você pode imaginar assim: você tem um sensor da câmera, né? E aí na frente você coloca um plano aqui que tem uma porção de microlentes que vão desviar os raios para pontos diferentes aqui do sensor. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, pelas regras que a gente viu, né? Quer dizer, um raio que passa aqui pelo centro óptico, ele vai sair reto aqui. Né? Aqueles raios que vêm em outros pontos, eles vão ter um desvio, e dá para você calcular, quer dizer, pares de raios aqui, né, que passam por aqui e por aqui, né, quer dizer, qual é o caminho que eles vão fazer baseados na refração. E aí você tem aqui como se fossem, né, imagenzinhas que vão capturar câmeras, como se fossem câmeras, assim, isso aqui é o dual daquele modelo que eu coloco várias câmeras. Aqui no sensor eu vou ter raios que, como se tivesse vindo de lentes diferentes, porque são combinações de pontos nessa lente com pontos nessa lente. Né? E aí, assim, esse tipo de câmera ela vai capturar várias pequenas imagens. Né? Cada coisa dessa vai ser uma pequena imagem, né? Porque aqui tem vários sensores, né? E você, com a calibração, sabe de onde que vieram esses raios. Né? Então, isso é o modelo, na verdade, físico, né, de campo de iluminação, e ele se beneficiou e demorou para poder ser construído, porque a técnica de fazer essas microlentes, né, foi evoluindo, e chegou num ponto que era fácil de fazer isso. Então, o modelo dessa câmera é uma câmera de formato grande, né, que o sensor é um sensor 6 por 6 centímetros, né, então uma coisa relativamente grande. Ela tem uma lente bem grande, e essa base, né, que tem, né, as microlentes, ela fica na frente do sensor. Né? E aí você pode imaginar exatamente essa dualidade, né? Quer dizer, que você pode imaginar que você está capturando, né, os raios que vêm na lente, mas tem aquelas 2 lentes. Né? E aí você pode pensar exatamente, né, que você tem para os raios que chegam em pontos diferentes aqui,
da abertura, né? E raios que saem de pontos diferentes do plano focal, né? E com aquele tipo de calibração, você vai olhar a mesma coisa no dual, que é a imagem, que exatamente é o efeito que a gente quer ver naquela calibração para criar aquelas microimagens, né, que vêm das microlentes, né? E aí, com isso, a gente tem como construir exatamente essa parametrização em dois planos, né? Exatamente levando em conta isso, quer dizer, são pontos que estão, né, voltando aqui, né, pontos que estão, né, em pontos raios que saem de pontos diferentes da lente, né, e raios que passam por pontos diferentes no plano focal, que por simetria correspondem a raios que chegam em pontos diferentes no sensor, baseado no foco, né? E com isso a gente constrói essa parametrização em dois planos, né? E exatamente é o que eu falei aqui, quer dizer, você pode imaginar, né, que quando você tem UV constante, são imagens, né, de uma câmera de furo comuns, né, que correspondem a pontos que estão vindo, né, de posições diferentes na lente, né? Por outro lado, se você vê o ST, né, você vai ver que são pontos, né, que vêm que chegam, né, vindo de lugares diferentes da lente da abertura, né? Então, essencialmente, você tem exatamente esses dois conceitos, né? Quer dizer, o V e o ST, né? E, obviamente, quer dizer, isso aqui tem uma coisa que varia com o ângulo, mas depende da profundidade e tem toda essa calibração que é feita quando você constrói a câmera, né? E com essa calibração você sabe exatamente qual raio corresponde a cada pixel de cada microimagem do seu campo de iluminação, né? E aí, isso aqui a gente pode ver aqui, né? Então, nessa visualização de um campo de iluminação, usando essa parametrização em dois pontos, a gente está pegando, né, os raios, né, que chegam, né, numa microimagem que está aqui em UV, né? Então, cada microimagem vai ser uma imagem comum, como essa aqui, né? Por outro lado, se eu pego pontos, né, que estão na lente aqui, né, no ST, eles correspondem a o que seria, né, um mapa de reflectância, né, que está passando por esse ponto ali da cena, né? Então, é uma coisa borrada aqui, tá vendo? Isso é um jeito de visualizar. Só que, na realidade, quer dizer, isso não, o espaço, né, é de dimensão 4, né? Então, é difícil a gente visualizar um espaço de dimensão 4, né? A gente está visualizando, né, amostras aqui nesse espaço de visualização 4, fixando, né, dois parâmetros e vários dois, né? E tem outras maneiras de visualizar. Por exemplo, essa visualização, eu, na verdade, vou fixar, né, a dois parâmetros, né? Vou deixar um parâmetro variando e o outro parâmetro, à medida que eu variar, vai mudar. Então, eu tenho uma coisa que é 3D, quer dizer, então eu tenho um volume que, à medida que eu saio, né, por exemplo, daquele plano UV e chego no plano ST, né, quer dizer, eu vou vendo como os raios vão mudando, né, à medida que eu vario esse parâmetro S, né, o parâmetro T continuaria fixo, né? Então, isso aqui é um recorte S UV, né? E o T é o parâmetro que está variando, né? Então, tem várias maneiras de visualizar o campo de iluminação, né? Que é o mais difícil, né? Porque o campo de iluminação de dimensão 2, né, é muito fácil de ver, né? A gente mapeia numa imagem. O campo de iluminação de dimensão 3, eu falei, você tem como ver de uma forma volumétrica aqui, mas aí você está vendo realmente o campo de iluminação completo. De dimensão 4, a gente tem que recorrer
a esses artifícios, ou esse tipo de artifício, ou esse tipo de artifício, para tentar entender como as coisas funcionam, né? Agora, a questão toda de trabalhar com campos de iluminação, que a gente vai ver mais para o final do curso, né, principalmente quando for trabalhar com aprendizagem de máquina, é que, essencialmente, como eu falei, a gente não tem a geometria, né? Então, pelo fato de a gente não ter a geometria, a gente tem todos os raios, mas esses raios não estão, né, numa representação contínua, porque eles foram capturados, né, a partir de certos pontos com uma certa discretização. Então, essencialmente, você tem uma questão de amostragem e reconstrução, né? E isso leva a um problema de reamostragem, né? Porque, essencialmente, imagina assim, eu quero imaginar, né, que eu quero capturar o campo de iluminação e depois reproduzir o que seria a imagem de uma câmera num ponto arbitrário, né? Então, eu vou ter um plano aqui, vou ter uma amostragem de raios que saem aqui, mas esses raios eles não vão chegar nos pontos onde eu tenho informação. Eles vão chegar em pontos que são intermediários. Então, por exemplo, esse raio aqui que vem aqui assim, né, ele passa aqui no meio desse quadradinho e eu não tenho informação aqui no meio do quadradinho, eu tenho informação nesses pontos vermelhos, que é onde eu capturei os pixels, né, eu tenho os sensores. Então, eu tenho que fazer algum tipo de interpolação para reamostrar, né, esse raio aqui. E vou ter que fazer interpolação para remostrar esse raio aqui. Acontece que, como não tem uma geometria explícita, né, se eu tenho uma cena e aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa que está, um objeto que está nessa distância aqui, e tem um outro objeto que está nessa distância aqui atrás, né, esse objeto aqui, né, ele está na frente desse outro aqui, né? Então, aqui eu tenho uma fronteira de oclusão, né? Então, esse pontinho aqui, né, está numa distância. Aí, se eu olhar de cima aqui, quer dizer, eu tenho, por exemplo, esse objeto e o fundo, né? Esse pontinho aqui está nessa distância, né? Mas logo aqui do lado tem um pontinho que está numa distância muito maior, né? Isso eu não sei, porque eu não sei a geometria, né? Então, quando eu faço a reconstrução, é ok, quer dizer, é possível interpolar pontos que estão aqui um próximo do outro. Mas se eu for interpolar um ponto que está aqui nessa posição e um ponto que está aqui, eu não posso interpolar porque tem uma descontinuidade na cena, não é o mesmo objeto, né? E exatamente isso leva a essas questões de reamostragem bastante complicadas, que a gente vai ver no final do curso, que quando você usa redes neurais, você resolve isso completamente, né? Então, continuando, né, quer dizer, se a gente soubesse, né, a informação de profundidade, né, a gente poderia, né, assim, fazer uma reamostragem melhor, né, porque a gente só ia fazer interpolação de coisas que podem ser interpoladas, né? E isso é uma coisa também que eu vou falar um pouco mais aqui para o final da aula, quando eu falar de RGBD, né? Então, agora o que eu queria fazer é mostrar para vocês, né, um exemplo prático, concreto de campos de iluminação, tá? Então, a primeira coisa, eu falei que aquela câmera foi desenvolvida, né, numa tese de doutorado no laboratório de Stanford, né? Eles fizeram muita pesquisa sobre isso. Então, eu vou entrar aqui, né, no arquivo de campos de iluminação de Stanford. E aqui, se vocês olharem aqui, essa imagem, né, essa imagem aqui, ela corresponde ao que eu falei, né? Eu vi essa câmera, eu fui no laboratório de Stanford, vi essa câmera, né? Ela é uma coisa assim do tamanho de uma parede, né? Olha a quantidade de câmeras que tem aqui, né? Muito grande, né? E então, assim, com essa câmera eles fizeram os primeiros experimentos e capturaram vários tipos, né, de campos de iluminação. Então, isso aqui são exemplos, isso aqui é um arquivo, né, que você tem os campos de iluminação, esse tabuleiro de xadrez, né, esse trator de Lego e outras coisas assim, né? E você vê que aqui tem umas coisas que eles fizeram de propósito para
ver exatamente a seletividade dos raios, porque no campo de iluminação você captura todos esses efeitos de raios, etc. Né? E como eu falei, você pode capturar com aquela câmera ali, né? Você pode capturar também com outros dispositivos, por exemplo, isso aqui são campos de iluminação que foram capturados com microscópio, né? Então, para ver coisas muito pequenas, né? E exatamente aqui temos exemplos, né? De campos de iluminação que eles capturaram com aquele camera array, né? Esses primeiros aqui são campos de iluminação que eles fizeram uma câmera especial para esse Lego aqui, né? E ele também tem campos de iluminação que eles fizeram a partir de computação gráfica, né? E aqui eu recomendo que depois vocês deem uma olhada, eu vou colocar essa referência lá na página do curso, né, naquela seção de etc., né, para vocês olharem, né, esses vídeos e coisas assim. Né? E agora eu queria também mostrar, né, uma coisa interativa, né, porque eles desenvolveram uma applet, né, que você pode visualizar todos os efeitos, né, que você pode conseguir com o campo de iluminação. Então, isso aqui, né, é uma applet, né, e essa applet, ela... Opa, desculpa. Essa applet, ela está nesse site aqui, né, e você pode variar exatamente aquelas duas coisas que a gente viu, que é o foco e a abertura, né? Então, e tem duas imagens aqui, tem esse dragão de frente e de lado. E nesse dragão de frente, aqui tem como se fosse uma bola de cristal, que vai dar um efeito ótico, né? E aqui você mexe no foco e aqui você mexe na abertura, né? Então, vocês vão ver aquele efeito que eu falei. Então, aqui eu vou colocar grande para vocês poderem ver, né? Então, aqui, né, o foco está num lugar arbitrário, está tudo fora de foco. Se eu for andar aqui, eu vou mexendo, né? E aí vai chegar uma hora que está tudo em foco, tá vendo? Ó, aqui o dragão está tudo em foco, aqui na frente está fora de foco, ali atrás está fora de foco. E aqui eu coloquei uma abertura média, tá? Se eu pegar e colocar uma abertura muito grande, a região onde tem o foco vai diminuir. Então, aquilo que eu falei é o efeito da profundidade de campo. Então, nota que, por exemplo, essa parte de trás aqui do dragão está fora de foco. A parte da frente está meio fora de foco. O foco está exatamente aqui. Eu posso mexer aqui para ficar exatamente nesse meio aqui, tá vendo? Aqui está totalmente em foco. Aqui já está um pouco fora de foco, aqui está muito fora de foco, né? E, por outro lado, se eu fizer o contrário, se eu botar uma abertura muito pequena, né? Aonde eu colocar o foco, tá bom, porque isso aqui é quase como se fosse uma câmera de furo. Então, não importa onde eu coloque o foco, né? Tá tudo em foco, né? Agora, a coisa interessante é que eu posso mudar a posição da câmera, porque eu estou criando campos de iluminação a partir de pontos diferentes. Então, olha só, eu posso mudar qual é o ponto que eu estou vendo a cena. E isso é uma coisa 3D, eu estou pegando os raios, né? E você vê que tem a oclusão, por exemplo, aquilo que eu falei, né? Que, por exemplo, tem uma parte do objeto aqui, essa parte aqui, né? É um ponto que, se eu mexo a câmera para cá, ela não fica mais visível, tá vendo? E quando eu falei da interpolação, eu não posso interpolar esse ponto com esse, porque são partes diferentes do objeto, né? E isso é mais complicado se eu mudar o foco aqui, né? Porque aí eu estou fazendo uma coisa onde eu tenho que ter muito cuidado nessa interpolação, porque eu não tenho a geometria, né? E aí esse efeito ele fica mais acentuado ainda quando você pega essa outra imagem aqui do dragão de frente, né? Se a gente for olhar o dragão de frente, né? Olha só, se eu botar o foco, né, nessa esfera aqui, né? Assim, você tem uma imagem que são os raios que estão saindo da superfície dessa esfera
né, é de vidro, né, e eles estão totalmente em foco porque são raios vindos desse ponto, né? Mas o dragão está todo fora de foco, né? E aqui aquela questão da profundidade de campo vai ficar mais acentuada, porque, por exemplo, você vê que eu mexi aqui, botei no meio, aqui a esfera ficou completamente fora de foco, né? O foco está aqui nesse ponto, e aqui o rabo está totalmente fora de foco. E se eu abrir a abertura completamente, nota o quanto que desfocou aqui essa parte da frente, que onde tem a esfera de cristal, e o rabo, né? E aí o foco fica só num determinado ponto. Por exemplo, aqui eu coloquei o foco só na língua, né, do dragão. Aqui coloquei só no dente, né? Aqui coloquei só nessa parte aqui, né? Quer dizer, está nesse plano aqui, assim, do pescoço e esse pedaço aqui, né? Então, isso tudo são efeitos que, quando você tem uma câmera real, né, que você mexe com abertura e com foco, você consegue. Agora, quando você captura o campo de iluminação, quer dizer, você consegue na hora de capturar, porque você tem que mexer no foco e na abertura para capturar a imagem, né? E você vai selecionar os raios daquele sistema óptico. Mas quando você captura o campo de iluminação completo, você consegue fazer isso a posteriori, né? E de fato, né, vou fazer aqui uma homenagem ao Harlon, que é o irmão do Alisson, né? O Harlon fez o trabalho dele, né, de final de curso no IME, né, exatamente trabalhando com campos de iluminação, né, para montar um banco de dados para uma professora que também coorientou ele nesse trabalho de iniciação científica e final de curso, né? Ela está trabalhando no padrão, né, da I3E, né, que corresponde ao que seria o JPEG, o MPEG, né, para campos de iluminação, né? E ele trabalhou com isso, implementou essas coisas todas, né? Então, voltando aqui, né, aí eu queria, para fechar a aula, né, falar um pouco dos campos de iluminação omnidirecionais, né, que são muito importantes porque eles são bem mais simples, né, que um campo de iluminação completo de dimensão 4, mas, por outro lado, quer dizer, é uma estrutura que dá para fazer muita coisa, principalmente se você botar geometria, né? Então, essencialmente, quer dizer, você tem uma amostragem, né, do campo de iluminação a partir de um ponto, né? Então, você tem todos os raios que chegam nesse ponto, isso é muito natural, né? Então, isso é usado para aplicações, por exemplo, de realidade virtual, né, cinema 360 graus, porque você pode fazer um vídeo, por exemplo, né, que é 360 graus, você coloca um óculos e você pode olhar a qualquer ponto do vídeo, né? Então, isso é muito útil, você tem câmeras para isso, né? Então, para capturar esse tipo de câmera, quer dizer, você vai ter as câmeras omnidirecionais, que usam tecnologias diferentes. Você tem as câmeras que são catadióptricas, dióptricas e multicâmera, né? Então, as câmeras catadióptricas, elas usam um sistema de lentes, né, que tem como se fosse um espelho e uma câmera que está capturando esse espelho, né? As câmeras de ópticas, elas usam um sistema óptico que é uma lente olho de peixe, que não segue esse modelo, né, das câmeras comuns, né, que o sistema óptico está simulando uma lente delgada, né? E você tem as multicâmeras que têm uma construção parecida com as câmeras que capturam os campos de iluminação 4D, só que elas são feitas para capturar um campo de iluminação omnidirecional, né? Bom, tudo isso tem que ser calibrado e depois você vai ter que representar, né, esses campos de iluminação de alguma maneira, né? Então você tem aí as panoramas, né, que são omnidirecionais, né? E aí, assim, a mais simples, né, é o que eu mostrei no começo da aula, né, que é
a parametrização latitude e longitude, que é correspondente àquela imagem aqui retangular, mas você tem outros tipos de parametrização interessantes, inclusive estão associados com a maneira de construir, né, a panorama direcional, né, o cube map, azimutal e estereográfico, né? Então, eu vou falar um pouco delas aqui, porque são úteis, né, nos modelos que a gente vai usar depois, né, em visão computacional e aprendizagem de máquina. Então, como eu falei, a projeção aqui retangular, né, ela corresponde a esse mapa, né, uma parametrização latitude e longitude, e é um sistema de coordenadas natural, porque essencialmente são os ângulos, né, de raios, né, que estão representados por direções incidentes numa esfera unitária, né? Mas, como eu falei, ela tem uma deformação, porque essa reta aqui, na verdade, ela corresponde a um único ponto, né, que é o Polo Sul, e essa reta aqui corresponde a um único ponto, né, que é o Polo Norte, né? Então, quando você cobre a esfera com isso, vai ter essa distorção. Então, nota que você tem um tipo de distorção que aqui na linha do horizonte, né, não tem distorção nenhuma, né? Tem umas bolinhas aqui. À medida que você vai indo para o Polo Norte e para o Polo Sul, você vai tendo uma deformação muito grande, né, que vai se acentuando na medida que você sai daqui da linha do horizonte e vem aqui para o polo, né? Mas isso é fácil de lidar com isso, porque essencialmente você pega o cosseno desse ângulo e faz uma compensação ali, né? E isso, na verdade, é muito usado. Então, por exemplo, você tem um grupo de Flickr, né? Que exatamente chamam, é um grupo aqui de imagens equirretangulares, né? Que são fotógrafos que usam panoramas e representam as imagens dessa forma. E é muito conveniente, porque é o formato equivalente a uma imagem, só que você tem que interpretar ela para criar a panorama, né? A outra maneira, né, é você fazer o que a gente chama de cube mapping, né? E o cube mapping, essencialmente, né, você, na verdade, em vez de imaginar que os raios estão vindo de pontos de uma esfera, você coloca o que a gente chama de superfície panorâmica, né, como sendo um cubo, né? E aí são raios que vêm de pontos assim. Então, isso, né, é muito bom para você fazer panoramas com computação gráfica, porque você cria, por exemplo, 6 câmeras virtuais, todas com o mesmo centro aqui, e cada imagem vem de uma câmera e você usa os mesmos métodos de visão de síntese de imagem para criar uma panorama de uma cena. Então, isso é muito usado, né, e principalmente para dados sintéticos, né? Aí você tem essa projeção azimutal, que essencialmente corresponde àquele modelo de câmera catadióptrica, porque você pode imaginar, por exemplo, que você tem um sensor aqui, né? E aí você vai projetar, né, toda a informação que vem de uma lente assim, que é distorcida, aqui nessa imagem de baixo, e conversamente nessa imagem de cima. Então, na verdade, esse é o padrão que é usado para filmes que são projetados em planetário, né? Então, na verdade, você tem duas imagens, não tem uma só, né? Quer dizer, você tem uma imagem que é a parte de baixo e você tem outra imagem que é a parte de cima. No caso do planetário, né, você pode pegar só um desses hemisférios, né, se quiser, né? E aí, finalmente, você tem a chamada projeção estereográfica, né? Que é o modelo matemático melhor para você trabalhar, porque essencialmente o que ele faz é o seguinte: ele mapeia a esfera de Riemann, né, no plano complexo. E ele corresponde a um tipo de projeção que é o mapeamento conforme. Então, você imagina o seguinte: imagina que isso aqui é a esfera de Riemann, né? E aí você vai fazer uma projeção de todos os pontos da esfera num plano que está aqui embaixo. Então, o que acontece? Um raio que sai do Polo Norte e vem diretamente, ele chega aqui. Um raio que sai do Polo Norte passa aqui, né, na linha do horizonte, aqui, nesse meridiano, né? Ele vem e vai projetar nesse círculo, né? Quer dizer, então, esse meridiano na esfera vai
projetar nesse círculo aqui, né? E à medida que você vai afastando aqui, né, porque aqui você teria um ângulo menos 90, aqui ângulo zero e aqui ângulo mais 90, né? Então, na medida que esse ângulo vai aumentando, né, o raio vai projetando mais longe e todos os raios que saem do Polo Norte chegam em algum ponto e passam por algum ponto da esfera vão ser projetados nesse plano π aqui, né? Só que um raio que sai paralelo aqui, quer dizer, na verdade, todos os raios que saem paralelos aqui, né, esses raios não vão ser projetados em nenhum ponto aqui, porque eles são paralelos a esse plano, né? E aqui a gente tem um negócio interessante, que é uma geometria projetiva complexa, né? Porque a gente diz que esses raios estão no infinito, do mesmo jeito que a gente viu que na geometria projetiva linear, né, você tem aquele plano no infinito. Então, você tem como decompor, né, essa projeção estereográfica, né, de uma maneira que você tem, né, todos os pontos, né, ou raios, né, que correspondem à esfera de Riemann, né, nesse plano complexo, né, e aí você tem um outro plano, né, que são do ponto no infinito, que tem todas as direções, né? E é uma geometria belíssima, e essa projeção ela é um mapeamento conforme, porque ela preserva ângulos, né? E isso é uma propriedade matemática que você pode usar de várias maneiras, né? Então, é muito bonito. Nós lá no INPA fizemos uma porção de pesquisas nessa área, né? E assim, para trabalhar com imagens 360 graus, né? A parte matemática, a melhor representação é a projeção estereográfica. E, obviamente, né, não sei se ficou claro para vocês, mas, na realidade, todas essas representações são equivalentes. E você tem como converter de uma para outra, né? Porque você faz o mapeamento. No fundo, o que acontece é o seguinte: você tem o conceito de superfície panorâmica, né? Então, aqui a superfície panorâmica é uma esfera, né? Aqui a superfície panorâmica é um cubo, né? Que dá uma parametrização diferente, né, da esfera, né? E você consegue converter de uma para outra. Então, normalmente, o que é ideal como a maneira de trabalhar é você armazena, né, nesse formato retangular, né? E aí você faz os cálculos todos, né, usando projeção estereográfica. Então, e você pode, se for, por exemplo, projetar, usar a projeção azimutal, né, para criar isso, ou se for trabalhar com computação gráfica, você pode mapear da esfera no cubo, né, e aí fazer o processamento, né, quer dizer, gerar a imagem, não, né, assim, é interessante se você usou esse Cube Mapping, se você está trabalhando numa placa gráfica, você pode usar diretamente o Cube Mapping, né? Por exemplo, né, o Unity, o Unreal tem, né, o mapa de ambiente nesse formato. Mas, assim, o ideal se você quer trabalhar de maneira, né, assim, tendo uma representação e fazendo computação, você converte ele para retangular e depois converte para estereográfico, né? Então, isso tudo vai depender do tipo de aplicação que você está fazendo, e a gente depois, mais para frente no curso, quando a gente falar de aplicações de redes neurais usando imagens 360 graus, a gente vai voltar a isso, né? Então, para terminar mesmo, né, eu queria falar de RGBD, né? Então, assim, eu falei que o grande problema, né, é que não tinha geometria. Mas se a gente pega uma imagem que é 360 graus, né, quer dizer, um campo de iluminação, né, completo, né, nesse sentido, né, omnidirecional, né, e aí, em vez de só a informação de radiância, a gente coloca uma informação de profundidade, né, a distância, né, o depth, né,
a gente consegue ter, né, uma maneira de recuperar o campo de iluminação a partir dessa geometria e tem um jeito de fazer amostragem e reconstrução de uma maneira muito boa. E isso, de fato, corresponde ao trabalho de doutorado, né, do Aldo Zhang, né, e aqui eu queria só mostrar um pouquinho, né, qual é a ideia. Né? Então, a gente desenvolveu um negócio que assim, chamava de panoramas em camadas. Né? E o Alisson até entende bastante disso, porque ele, quando fez o curso de sistemas gráficos, ele implementou isso e fez várias coisas como se fosse uma extensão desse trabalho. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é que você tem uma panorama, né? E aí você vai pegar e segmentar em camadas. Então, aqui, né, quer dizer, nessa panorama aqui, a gente pegou, quer dizer, e aqui a gente tem um fundo, né? Então, é uma sala e você tem o fundo, né? Só que aí você pega uma camada da frente que tem só os objetos que estão na frente, né? E, além disso, você pode pegar outras informações, como, por exemplo, a profundidade. Então, aqui você tem a profundidade dos objetos que estão aqui nesse fundo. Né? Então, isso é uma camada onde você tem o RGB, né? E tem o D. Né? E aqui você tem a profundidade dos objetos que estão mais na frente, que são esses objetos aqui. Então, juntando o RGB e o D de várias camadas, nós temos como fazer interpolações aí, né, e combinar isso para criar novas cenas. Então, por exemplo, aqui, você está vendo que eu estou andando nesse ambiente, né, e mostrando, né, a cena de vários pontos de vista, do mesmo jeito que eu fiz lá naquele campo de iluminação. Só que aqui eu não tenho o campo de iluminação completo, eu tenho o campo de iluminação que é 2D mais a profundidade. Né? Então, isso é uma área que tem muita coisa interessante para se fazer, né? E, de fato, dá para explorar bastante coisa sobre isso, né? Usando aprendizagem de máquina e tal. E as pesquisas mais recentes nessa área de campos de iluminação têm usado representações com geometria. Né? Bom, então, com isso, eu termino a aula de hoje, vou descompartilhar aqui, né, a minha tela, e aí